Marcos 4, 26 a 32, estas duas parábolas que estão narradas aqui pelo evangelista Marcos. Está escrito assim, 26 para frente. Disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão, cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais, ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem unir-se à sua sombra. Amados, essa é uma noite especial para uma igreja, como a igreja presbiteriana de Santo Amaro, porque nós estamos realmente fazendo o lançamento de uma estação, de um tempo, aproximadamente 150 dias, que nós chamamos de estação da semeadura. E essa mensagem está dentro dessa ideia. Nós estamos dando um passo nesse instante em relação a uma das coisas mais significativas, a um dos maiores objetivos da igreja cristã, enquanto igreja cristã. Semear. Semear. O contexto de Marcos nos revela algumas coisas. O Evangelho de Marcos, e principalmente aqui, próximo destes textos aonde nós estamos lendo, nos mostra um cenário acerca das interpretações que as pessoas estavam tendo do Senhor Jesus Cristo, bem como as suas reações. Assim como elas entendiam a Jesus, a sua pessoa, elas reagiam. A pregação de Jesus, aqui no Evangelho de Marcos, em todos os lugares, mas mais aqui nestes textos que estamos pensando, próximo do capítulo 4, nós vemos que a pregação do Senhor Jesus produzia algumas coisas, como por exemplo, assim que o Senhor Jesus chamava alguém, esse alguém passava a segui-lo. As multidões ficavam maravilhadas com os seus ensinos e paravam o que estavam fazendo para ouvir o que este homem tinha a dizer. A sua família duvidou inclusive da sua sanidade mental em determinado momento. Os líderes judaicos da época se uniram para fazerem uma forte oposição a Jesus. É isso que está acontecendo neste tempo do ministério terreno de Jesus. 2 casos chamam a atenção. Um homem quer segui-lo. Chega até o Senhor Jesus e diz, que faço para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus diz o que ele tem que fazer para segui-lo. No entanto, ele é sufocado pelo amor ao dinheiro, não vai, não o segue. Ainda no capítulo 4, nós vemos que uma multidão o recebe com alegria. Mas, ao final, no meio mais ou menos do Evangelho de Marcos, nós vemos que esta mesma multidão se une aos já opositores na perseguição a Jesus. São fatos que estão acontecendo e o evangelista está vendo. Neste momento, os olhos do evangelista talvez voltem-se para os discípulos, aqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo. E algumas características desses discípulos são importantes. Percebe-se que eles amadurecem quanto mais andam com o Senhor Jesus. Percebe-se que eles suportam as perseguições, as mesmas que o Senhor Jesus está tendo. E percebe-se que eles dão frutos também. Isso leva a algumas perguntas, dúvidas talvez. Quem é o Senhor Jesus? É um segredo?
é um mistério. No capítulo 4, versículos 10 e 11, nós lemos: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. E nós vemos no texto que o objetivo era que eles não entendessem. Jesus é um segredo, é um mistério. Quem é Jesus? Um enigma? Ou um farol aceso, uma lâmpada que brilha? Ainda em Marcos 4, versículos 21 e 22, nós lemos: também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Uma breve conclusão das coisas que estão acontecendo aqui neste tempo. O evangelista Marcos percebe, e eu penso que você também percebe: quem compreende ao Senhor Jesus, o aceita, o segue, o defende, vive por Ele, com Ele e morre por Ele, se preciso for. Bom, mas a mesma medida é aplicada a quem o rejeita. Quem não o compreende, o rejeita. Não o segue, não o aceita, não o tem como Senhor, não o considera realmente um guia, um norte, não o recebe como seu Salvador, e por isso, vive sem Ele e morre sem Ele. Isso é Jesus. Segredo ou mistério? Enigma ou lâmpada forte que brilha? Quem é Jesus para você? Estas duas próximas parábolas que estão no texto mostram algumas coisas, porque o Senhor Jesus continua a falar por parábolas e fala de dois tipos de parábolas. Duas parábolas que eu chamo aqui de parábolas que nos mostram crescimento e nos mostram provisão. E nós pensamos isso primeiro à luz do Salmo 1, que é um dos salmos que nos ajuda a perceber a grande diferença entre vida e morte. O Salmo 1 mostra a vida do bem-aventurado. O que o bem-aventurado, o vivo, aquele que a água da vida já sacia sua sede, o que ele não faz? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que ele faz? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Bom, mas os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Assim os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 nos ajuda a pensar que só quem tem a vida dela procederá crescimento e provisão. O Salmo 1 nos ajuda a pensar que a vida define crescimento e provisão, e a morte define a total falta de perspectiva futura. Tanto é que o salmista diz que o ímpio é considerado como uma palha. Imagine a diferença entre uma semente e uma palha. Nós estamos pensando em crescimento e provisão. Estamos pensando nessas duas passagens, e eu estou usando o exemplo da árvore que está aqui por detrás, e um pássaro sentado em um dos seus galhos, porque me chama a atenção um quadro do nosso país. O estado do Paraná tem uma árvore famosa lá no Paraná, que é a araucária. E a araucária, o grande número de araucárias no estado do Paraná se dá a um fato: a existência de um pássaro, a gralha azul. A gralha azul foi a grande responsável por nos tempos, nos séculos, espalhar as sementes.
uma semente lançada à terra, com o passar do tempo uma nova araucária, com o passar do tempo uma araucária que produz pinhão, e com o passar do tempo, novamente, lá vai a gralha azul fazer o seu trabalho. Parece que ela não tem a mínima importância, mas ela tem. A semente que segue, que cumpre o seu propósito. Por que o exemplo de uma árvore? Porque o reino de Deus é assim. Nós vimos aqui, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como nós lemos. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga, e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Qual é a grande verdade desta parábola, que vai dos versículos 26 ao versículo 29, meus irmãos? É que a terra faz germinar sem a participação do agricultor. O crescimento do reino depende só de Deus e de mais ninguém. Por isso, o que nós podemos fazer quando estamos pensando aqui na estação da semeadura? Lançar a semente e só. O resto, deixa para Deus. Lançar e confiar, porque o reino crescerá. Sabe, querido irmão, querida irmã, quando nós damos um passo como esse, de 150 dias, trabalhando a estação da semeadura, e buscando conscientizar a nossa igreja como um todo, que este é um tempo importante, nós queremos ressalvar um fato. Nós lançamos, nós trabalhamos, nós convivemos com as pessoas, nós amamos as pessoas, nós andamos com elas, nós sofremos as suas dores juntamente com elas, nós nos alegramos com elas. Quando alguém na sua família falece, nós estamos lá para consolar o seu coração. Quando alguém faz aniversário, nós também estamos lá para comer o bolo do aniversário. Nós andamos com as pessoas, mas quem faz crescer este reino não somos nós. É o Senhor. Por isso, a grande implicação desta parábola é da confiança. A grande implicação dessa parábola é assim: como um agricultor, o reino de Deus ele só lança a semente. E aí ele vai dormir. E ele dorme, e ele se levanta, e ele dorme de novo, e ele se levanta de novo, e ele segue a sua vida. Mas quem está dando o crescimento é a própria terra. É aquilo que a terra faz pela semente. Por isso, com o passar do tempo, nós que nos acostumamos a lançar sementes por todos os lugares, às vezes nos surpreendemos. Eu conto um breve fato de uma semente lançada há algum tempo. Eu estava em Guarapuava, no Paraná, era uma manhã de sábado, e uma senhora bateu a nossa porta. Nós morávamos junto à igreja central de Guarapuava, eu era o pastor da igreja. E aí, essa mulher, trazida por uma membro da nossa igreja, num sábado pela manhã, ela veio e disse: pastor, o senhor pode orar pelo nosso filho? Porque meu filho sofreu um acidente nessa noite passada, e todos estavam alcoolizados. Todos morreram, só meu filho que não morreu. Ele está internado na Policlínica São Vicente Paulo e o estado dele é gravíssimo. E nós ficamos sabendo que o senhor mora aqui e era muito perto. O senhor pode orar? E eu não pude ir naquela manhã, mas eu fui. Tenho a impressão que à tarde, possivelmente naquela mesma tarde, eu fui lá. Cheguei na UTI, não queriam que eu entrasse na UTI, precisei usar os argumentos que nós temos de usar sempre, como a carteira de ministro, que nos dá a prerrogativa constitucional para visitar. Entrei, acompanhou-me o médico presbítero da nossa igreja lá de Guarapuava, especialista em cabeça e pescoço, ele que estava fazendo os procedimentos na vida deste rapaz. Ele estava em coma. E eu e este irmão ficamos ali algum tempo olhando para aquele guri. Ele estava mais morto do que vivo.
com um agravante, me disse o doutor. A pressão cerebral dele cresce rapidamente, aumenta muito, e ali os equipamentos estavam mostrando isso. E então nós só oramos por ele e nada mais podíamos fazer. Oramos por ele, depois quando a mãe nos visitou, falamos para ela: mãe, investe nesse seu filho, ele ainda estava em coma, se Deus for gracioso em conceder vida a ele de novo, em manter a vida nele, investe nesse seu filho. E foi só. E fomos embora. Nós mudamos para Porto Alegre e ficamos 3 anos em Porto Alegre. Quando estávamos, depois de 2 anos e meio em Porto Alegre, nós fomos a Guarapuava para uma reunião que tínhamos lá. E então eu fui pregar na igreja central. E a igreja estava cheia. E tinha uma confraternização ao final, que ficava logo atrás da igreja. E de repente eu estou lá no meio das pessoas, uma pessoa vem em minha direção, sem conseguir andar direito. E então ele andava com muita dificuldade, com um olho mais baixo do que o outro, com algumas cicatrizes, e ele vem e me fala uma coisa que ficou marcada para mim. Ele disse: o senhor não deve lembrar de mim, porque eu o estou conhecendo agora, mas um dia o senhor foi num hospital e assim, eu era o rapaz que estava em coma naquele lugar. E a minha mãe passou a me ensinar, a minha mãe voltou para a igreja depois daquele fato, e ela começou a ensinar a palavra de Deus, e eu converti ao Senhor. E aí, em seguida, ele estava me falando, e para algumas coisas eu sou bastante emotivo, e eu senti uma enorme vontade de chorar, assim, de alegria, e nesse instante o médico veio, e ficamos os 3, e esse médico especialista, ele disse assim: eu não acreditava que você vivesse, porque só um milagre do Senhor para que tu pudesses viver, só um milagre. Nada na medicina poderia te ajudar mais. E a medicina não foi ela que te levantou, foi o próprio Deus. Aí, de repente, estávamos todos com lágrimas ali vendo aquela situação. Uma pequena semente lançada. Uma pequena semente que é lançada. E que nós dormimos e acordamos. Dormimos e acordamos. Até nos esquecemos. E de repente, um dia, ela está ali. Eu finalizei essa conversa com este rapaz, dizendo para ele, coisas que me vêm à mente de vez em quando assim. Falei para ele: a tua missão começou. Tua missão começou. Se Deus não quis te levar, a tua missão começou. Vai e semeia o que foi semeado em você. De lá para cá, eu nunca mais vi este rapaz. Mas tenho esperança de um dia voltar a Guarapuava e encontrá-lo, talvez, frutificando. Assim é o que o texto diz. Por isso, quando nós convidamos a igreja para a estação da semeadura, nós confiamos, na verdade, a uma confiança. Crer que o reino crescerá. Creia. Descansa no Senhor, descansa numa certeza que o reino de Deus é dele, que a semente lançada à terra, o próprio Deus a faz frutificar. Uma outra ideia que está aqui é a próxima parábola, versículo 30 até o versículo 34, que é do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Pensa numa personagem do Novo Testamento, Pedro. No momento que o seu irmão chega até Pedro, enquanto ele está no barco, e lança a semente em Pedro, como dizendo: vem e segue-me, porque encontramos o Messias. E Pedro segue e vai se encontrar com o Messias. Naquele momento, quem é Pedro? Um pescador rústico,
duvidoso, temperamental. Quem é Pedro? Naquele momento, alguém muito pequeno, mas muito pequeno. Nem poderia ser chamado de Pedro, seria chamado de brita, seria chamado de fragmento de pedra. Quem é Pedro neste momento? No entanto, as experiências que Pedro tem, primeiro de seguir a Cristo, depois de sofrer as perseguições juntamente com Cristo, depois de lutar com a sua própria natureza, que na hora que o Senhor Jesus mais quis provar a fé de Pedro, ele falha. Depois que o Senhor Jesus ressurge, pede às mulheres que levem a Pedro onde ele há de se encontrar com seus discípulos. Depois de Pedro estar com seus discípulos diante de Jesus, ouvir o diálogo entre Jesus e Tomé, um diálogo que dá uma ideia de incredulidade. Quem é Pedro crescendo? Quem é Pedro quando, após o Senhor Jesus definitivamente ascender aos céus, e ele começa junto com o colégio apostólico a pregar uma certeza, a certeza de uma convicção? Quem é Pedro agora, quando ele prega e milhares de pessoas entendem a salvação? Quem é Pedro? Já não é mais uma semente, já não é mais um fragmento de pedra, mas aves podem aninhar-se à sombra deste homem. Assim é o reino. Assim é o reino. E esta parábola do grão de mostarda tem uma ideia um pouco diferente da primeira. Se a primeira, a ideia principal seria lança, confia apenas que o reino crescerá, essa última parábola tem uma ideia mais ou menos assim: creia e verá. O fim desse projeto de Deus será glorioso. Por isso, eu quero nessa noite falar contigo sobre essas duas ideias. A primeira delas, lance. Seja um lançador. Lance, porque é o máximo que tu poderás fazer. Lance a semente está contigo, está conosco. Lança. É só isso. Confia, porque o reino crescerá. Lança como se lança uma semente. Durma, descanse, durma de novo, descanse, e você começará a ser surpreendido por pessoas que entram por aquelas portas e já estão frutificando, porque um dia tu semeaste. Creia, porque lá no fim, este fim será verdadeiramente glorioso. Tu verás isso. Uma pequena semente. Como foi Jesus? Uma pequena semente no seu tempo. Rejeitado, desprezado, caluniado, ofendido, perseguido, morto. Mas ressurreto, para que a morte não tivesse domínio sobre ele, para que ele fosse o autor da vida, para que ele, na sua ressurreição, nos desse o direito à nossa ressurreição. Como o coral cantou. Uma pequena semente. No entanto, hoje, e já há muitos anos, tornou-se uma grande árvore, onde muitos já estão vendo a grandeza do seu poder, e muitos ainda o verão. Isso é o reino. Estas duas parábolas servem, nos ajudam a refletir que nós estamos, sim, dentro do grande projeto de Deus. E eu não canso de falar isso. Igreja é o projeto vitorioso de Deus. Igreja é o projeto em que o Senhor, de alguma maneira, nos une e, como que num efeito sanfona, nos espalha. No próximo domingo nos une de novo e nós aqui pensamos, laboramos as ideias, enquanto um prega, outro ouve, vem outro domingo, é outro que prega, e o grupo, as pessoas vão se fortalecendo, e aí nós saímos de novo.
E ai de São Paulo, porque nós saímos a semear. E ai deste Brasil, porque nós saímos a semear. E ai deste mundo, porque nós estamos em contato com o mundo inteiro. Em potencial, a semeadura pode ser uma explosão. Como as gralhas azuis lá no Paraná, que espalharam as sementes e todas aquelas árvores lindíssimas, frondosíssimas, cresceram. Assim é o reino. E essa é a nossa utilidade neste reino. Por isso, pensemos nessa noite em que estamos falando sobre a semeadura. Não pode a árvore boa produzir frutos que não sejam bons, nem a árvore má poderá produzir frutos bons. Quem somos nós? Se nós formos árvores boas, se a semente que foi plantada em nós encontrou um solo, como nós lemos aqui na parábola do semeador, se ela encontrou um bom solo, se a semente que foi plantada encontrou em nós terra fértil, como o nosso grupo Celebrai cantou, então esta árvore boa produzirá bons frutos. O oposto também é verdadeiro. Se esta mensagem, que é sempre o evangelho de vida, se este evangelho chegou até nós, mas o nosso solo, este solo não é solo bom, infelizmente não produzirá. Como está o nosso coração, meus irmãos? Precisamos pensar, porque toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, disse Mateus, numa perspectiva futura de utilidade no reino. É pelos frutos que nós seremos conhecidos. É pelos frutos. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: nós todos gostamos dos frutos, é maravilhoso o fruto. Pensa numa manga madura, pensa num abacaxi maravilhoso, pensa numa laranja docílima, pensa. Nós gostamos do fruto, mas o mais importante da laranja, da manga, do abacaxi, de tantas outras frutas, é a semente. Quando nós nos saciamos com o gosto, com a beleza, com aquilo que a gente quer mais de tanto que gosta, é a semente que lançada à terra produzirá outras laranjas, outras mangas, outros abacaxis. Infelizmente, praticamente, nos nossos tempos, nós desprezamos as sementes. Ok, agricultura de massa, ok, mas a mensagem permanece. A mensagem que é a semente que vai gerar novos frutos permanece. Por isso a semente é muito importante aqui neste contexto, porque os bons frutos nos identificarão. Os bons frutos que damos serão a nossa honra. Os bons frutos que damos serão os painéis, ou serão as indicações do reino de Deus para as pessoas. E a minha pergunta é, a gente entende isso? Nós entendemos que nós somos semente para frutificar? Nós entendemos que espera-se que o nosso coração seja um terreno fértil? Nós entendemos isso? Porque é só depois de entender isso claramente que nós começamos a entender também que nós podemos produzir. Meu irmão, minha irmã, aplicação curta e objetiva aqui. Eu e tu somos produzíveis. Eu, você, o irmão que está do seu lado, aquele que nos verá depois quando essa mensagem for para o site da igreja. Nós somos sementes com capacidade de produzir. Reflexão. Precisamos refletir. Irmão, meu irmão, minha irmã, me permita, você que já tem teus cabelos brancos, grisalhos, me permita, você, minha irmã, que já criou seus filhos. Qual é a qualidade do solo do nosso coração em que essa semente caiu? Sabe como nós vamos analisar? Não subjetivamente. Vamos analisar pelos frutos que damos.
Quais frutos podemos produzir? Nós temos condição de produzir, meus irmãos. Aqui nós temos alguns frutos. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma das maneiras de frutificarmos muito no reino de Deus é realmente nos arrependermos diariamente dos pecados, diariamente do mal que fazemos, diariamente da omissão, diariamente entregando a vida ao Senhor Jesus, diariamente. Que frutos podemos produzir à luz de Mateus 3:8? Pelos seus frutos serão conhecidos. Não pense que nós seremos conhecidos pelo nosso patrimônio. Não pense que nós seremos conhecidos pela nossa graduação. Não pense que seremos conhecidos pelo nosso temperamento, pelo nosso rol de amigos. Seremos conhecidos por Deus pelos nossos frutos. Podemos produzir fidelidade. Das primícias dos frutos trarás a casa do Senhor, Êxodo 23:19. E de novo em Levítico 27, também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Que frutos a igreja pode produzir, meus irmãos? Do arrependimento, da fidelidade. Que frutos nós podemos produzir? Alegrar-te-á por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a ti. E a tua casa, Deuteronômio 26:10, é uma apologia à alegria por gratidão. A árvore boa produz um tipo de gratidão por tudo o que tem. A árvore má não produzirá essa alegria. Talvez produzirá reclamações, insatisfação, raiva, angústia, ansiedade. Mas lá em Deuteronômio já estava sendo escrito que é possível nos alegrarmos, porque o Senhor é Deus de bem às nossas vidas. Que frutos podemos produzir, meus irmãos? Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Salmo 100, versículo 5, é um novo desafio à fidelidade do povo de Deus nos nossos dias. Por isso, igreja, não tem ninguém mais favorecida do que tu. Por isso, família da aliança, não tem ninguém mais favorecido do que tu. Por isso, membro de uma igreja, professo em uma igreja, que já recebeu todo o bem, seja pela pregação da palavra, pelo testemunho dos irmãos, pela comunhão, pelo perdão. Alegra-te, não tem ninguém mais favorecido do que tu. O grande desafio a uma vida de alegria em meio à estação da semeadura. Irmão, você tem uma coisa que significa, o que traz significado aos cristãos, é isso. Nós somos vida latente o tempo inteiro. Nós somos intensos o tempo inteiro. O nosso coração é chamado a o tempo inteiro estar batendo forte pela fé. Nós somos chamados a ser um povo como que um megafone aberto na nossa geração. Esse é o chamado. O Senhor Jesus disse: toda autoridade o Pai me deu. É na minha autoridade. Não é na sua, é na minha autoridade, disse Jesus. Agora, daqui para frente, pulsa essa vida que está em ti. Quando nós tomamos a ceia daqui a pouco, o que é uma ideia, é um memorial, é um símbolo, mas as palavras faltam para a gente falar tudo o que é a ceia, porque a ceia significa que o Senhor Jesus se deu por nós, como alimento. Se deu por nós, e quando nós participamos da ceia, não é que, então, ao participar da ceia, nos alimentamos de Jesus. Nós participamos da ceia, porque nos alimentamos de Jesus? Porque somos alimentados do Senhor Jesus, da vida que veio dele. Então dizemos uns aos outros, como um privilégio interno da igreja, participamos da ceia. Porque publicamente dizemos aquilo que internamente vivemos. Queridos irmãos, vida pulsante é sinônimo de igreja. Nós temos uma raiz forte, que como o Salmo 1 diz, é alimentada junto ao ribeiro das águas. Salmo 46 diz que
do centro da cidade santa, um rio nasce. Nós somos chamados a experimentar e viver a razão de sermos cristãos enraizados, meus irmãos. Por isso, uma das coisas que nós sempre falamos, e é necessário que se fale num tempo como este, tempo de semeadura, é o convite para que tu não estejas na igreja, para que tu não sejas um visitante da igreja, como quem diz, eu frequento aquela igreja, eu vou àquela igreja, mas para que eu, tu, todos nós sejamos a igreja. Isso é uma maneira de enraizar, isso é uma maneira de a vida pulsar, enraiza para que a água possa então chegar à raiz. Acredite, quem passa de igreja em igreja dificilmente enraiza e dificilmente frutifica. Por quê? Porque não dá tempo. Dê tempo para que o Senhor trabalhe na sua vida. Não escolha uma igreja por eu gostei do culto, ou eu gostei da pregação, ou eu gostei da música. Permaneça em uma igreja séria, mesmo que não tenha gostado da pregação, mesmo que não goste da música. Mas para que, como raiz, o Senhor Deus possa chegar água, e a água da vida possa lhe produzir e elevá-lo à condição de ser um tronco forte. A questão é maior do que gostar ou não gostar do culto. A questão é maior do que o culto ser do gosto ou não de alguém. A questão é que um projeto está em andamento para que frutos aconteçam, e muitos frutos. E irmão, me permita o direito de, em alta expectativa, dizer que o Senhor espera muitos frutos da tua vida. Me permita pensar que nessa estação da semeadura, esses líderes que estão trabalhando todo este conceito, por amor a Deus primeiramente, e aos perdidos da casa de Israel, como já temos ouvido pregações aqui, me permita dizer que estes líderes e o próprio Senhor esperam muitos frutos da sua vida. Semeia, porque a glória de Deus será dada através dos muitos frutos que você dará. Nós estamos começando as 4 estações. Essa é a estação da semeadura, para que todos nós possamos entender que estamos dentro de um grande projeto de Deus, o maravilhoso projeto de Deus, o projeto infalível de Deus. E eu e você não temos o direito de desobedecer ao Senhor, irmãos. No convite, na participação deste projeto maravilhoso de Deus. Abra, por favor, em Apocalipse capítulo 22, de 1 a 5, porque Apocalipse capítulo 22, de 1 a 5, vai mostrar uma maneira de como uma semente se torna uma grande árvore e o propósito final dessa grande árvore. Apocalipse capítulo 22, 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto mês em mês. Percebe a ênfase? Dando o seu fruto mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, como nós lemos aqui na liturgia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmão, isso para que nós possamos entender claramente que o projeto de Deus é infalível, que nada e absolutamente nada impedirá o projeto de Deus de vida frutífera. Nada impedirá o projeto de Deus. Assim que a semente é lançada, ela frutificará. E então essa semente crescerá e se tornará raiz, tronco, frutos. Pássaros se aninharão debaixo das suas folhas, servirão a todos aqueles que precisarem de sombra, de frutos e talvez até de outras coisas que o Senhor produzirá debaixo dessa grande árvore.
Acontece que nós fazemos parte disso, de duas maneiras. A primeira maneira que eu sugiro pensar é a de lançadores de sementes. Irmãos, não temam lançar a semente. E eu aponto 2 ou 3 situações muito práticas. Se eu e você somos cristãos, primeiro tem que partir dessa prerrogativa. Se nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e entendemos que o que recebemos dele foi realmente a melhor coisa do mundo. Se entendemos, se sabemos que a salvação é o nosso maior presente. Se entendemos que essa salvação nos tirou da morte para a vida. Se entendemos que essa salvação fez um novo fôlego brotar em nós. Se entendemos que isso é bom para nós, se eu e tu entendermos que a salvação foi boa para nós, foi significativo para nós, agora eu queria pedir em nome de Jesus que você se multiplicasse. Queria pedir em nome de Jesus que você pudesse se reproduzir. Queria pedir com muita humildade àqueles que estão com dificuldades de reproduzir, aqueles que estão com dificuldade de serem e de lançarem semente por esses solos afora. Eu queria, em nome de Jesus, solicitar a ti nessa noite. Seja um lançador. Seja um reprodutor de ti mesmo. Não queira experimentar a esterilidade na fé. Não queira, por favor. Não carregue sobre as tuas costas este peso, porque tu serás acusado pela tua consciência, primeiramente. E depois, em todas as igrejas por onde tu andares, alguém sempre te lembrará que tu és estéril na fé. Não queira carregar. Te livres disso. Seja um lançador. Qual é o problema? O problema é a timidez? O problema é a falta de coragem? O problema são os relacionamentos? O problema é a falta de tempo? Qual é o problema? Identifica o problema. Se não tem mais tempo, a agenda é sua. Precisa criar tempo. Se a questão é timidez, medo de ser reprovado, medo de ser recusado, medo de ser envergonhado, eu quero te falar que nem a conversão dele é para a tua glória. Então o não dele também não é para a tua ofensa pessoal. Se ele se converter, a glória é para o Senhor. E se ele não se converter, a glória é para o Senhor. O mérito do Salvador não está em ele receber, ver o fruto crescendo. O seu mérito diante do Senhor está no ato de lançar. E a segunda ideia, creia. Creia. Creia porque tu verás, o fim desse projeto de Deus será glorioso. Só que eu e tu temos um problema. Quando ao final de tudo isso, quando nós vermos esse fim glorioso, o Senhor alcançar todos os seus eleitos na terra, talvez lá, no céu, de alguma maneira, perceberemos que poderíamos ter sido mais efetivos enquanto aqui estávamos. Não deixe o tempo passar. Não deixe as semanas passar. Creia. O fim glorioso virá, mas até ele chegar, participa do projeto. Participa do projeto de Deus. Qual é o problema? Não crê no fim glorioso, ele acontecerá mesmo que tu não creres. Qual é o problema? Não tem relacionamento com pessoas para chegar até as pessoas, que é uma marca perigosa dos nossos dias. Os cristãos se envolvem muito com os cristãos e muito pouco com as pessoas de fora. Não tem terreno? Pensemos. Vamos encontrar onde estão os problemas para que possamos solucionar os problemas e participar. Nós somos chamados, irmãos, a uma participação efusiva, intensa, maravilhosa no projeto de Deus. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí eu deixo essa última tela para a gente refletir. Nós estamos dentro da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que é um lugar de vida frutífera. Tu frutificas em meio a este lugar? Ou ela é vida frutífera porque os outros frutificam? Por isso essa é uma mensagem inclusiva. Essa é uma mensagem para que nós todos possamos refletir. Crescimento e provisão. A semente lançada cresce, um dia vira árvore e produz.
Que o Senhor, pela sua graça, possa nos ajudar, que o seu Espírito nos constranja e também nos capacite para que possamos participar deste novo projeto da Estação da Semeadura. Feche os seus olhos, vamos orar. Poderoso Deus, maravilhoso Deus, que um dia colocou vida dentro de nós. Maravilhoso e precioso, Senhor, para nós, hoje, estabeleceu em nós um novo status. Hoje, diante do Senhor, temos vida abundante. Senhor, permita-nos o privilégio de participar dessa estação, desafiados pela Tua Palavra, principalmente nós que ainda não temos nos envolvido, temos visto isto de largo, temos percebido até mesmo várias e várias pessoas sendo alcançadas por um projeto como esse, o projeto da semeadura, mas não temos participado, estamos à distância, estamos ocupados com outras coisas. Ajuda-nos a pensar que este não é um projeto para a glória pessoal de ninguém, não é para os pastores, não é para os líderes, mas é para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a afiar as nossas ferramentas, ajuda-nos, Senhor, a calibrar as nossas forças, para que possamos ser usados também. E se estamos falando de pequenos grupos, também estamos falando dos departamentos, estamos falando dos homens, das mulheres, dos jovens, das crianças. Ah, Senhor, usa-nos nesse projeto para que sejamos vida, vida que frutifica, vida que se reproduz no outro. Ah, Deus, muitos de nós estão cansados de não conseguirem produzir, Senhor. Muitos estão com dilemas sérios nas suas vidas. Pai, em nome de Jesus, trabalhe os nossos corações para que a gente encontre a alegria do maior favorecimento, porque nós fomos favorecidos pelo Senhor, e essa alegria possa ser uma força para que através dos dons e talentos que o Senhor nos deu, possamos lançar as sementes, crer, para que possamos ver. Abençoa-nos, Senhor, com o seu poder. Em nome do Cristo amado. Amém e amém.